E também tem uma questão interessante, já que a gente está falando aqui dos dois jogos, a gente vai ter os estádios lotados, tanto a Neoquímica Arena como o Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou algumas mudanças no edital de concessão do Maracanã e, com isso, administrar o estádio tornou-se ainda menos interessante para o Flamengo, que, ao lado do Fluminense, faz a gestão provisória do estádio e tem o interesse de juntos assumi-lo por aproximadamente 30 anos. A gente está voltando na Rádio Jovem Pan, aliás, na TV Jovem Pan, já em todas as plataformas, porque eu quero ouvir o Mauro César Pereira em relação a esse assunto do Maracanã. No momento, Flamengo e Fluminense estão administrando o estádio de maneira provisória. Tem também essa expectativa do torcedor do Flamengo pelo próprio estádio. Estamos de volta na TV Jovem Pan News e eu falava aqui na rádio e no canal do YouTube sobre a questão da concessão do Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou algumas mudanças no edital da concessão do Maracanã e, com isso, administrar o estádio tornou-se ainda menos interessante para o Flamengo, que, junto com o Fluminense, estão fazendo uma gestão provisória do estádio jornalista Mário Filho. E as duas equipes têm o interesse aí de assumir, né, o comando do Maracanã por aproximadamente 30 anos. Você tem novas informações sobre esse assunto, Mauro César Pereira? O que falar dessa questão do Flamengo? Também tem muito torcedor na expectativa pelo estádio novo do Flamengo. Alguma novidade sobre o assunto, Mauro César? Essa mudança ela foi publicada na quinta-feira passada, né? O edital de concessão do Maracanã pode ser classificado como uma grande piada, né? É mais ou menos o seguinte: você tem uma casa, você vai alugar essa casa para alguém. Essa pessoa que vai alugar a casa, ela aluga a casa, né? Mas ela, olha, se você que é o dono, chegar um dia e falar assim, olha, eu quero fazer um churrasco aí no domingo, você tem que ceder para o cara fazer um churrasco. Olha, tem um amigo meu, um primo, que está vindo lá de longe, ele vai passar uns dias aqui na cidade, aquele quarto, sabe aquele quarto depois do banheiro do corredor à esquerda? Aquele quarto você vai ceder para ele durante uns 10, 15 dias, porque ele vai passar uns dias aqui na cidade. Sabe, você aluga a casa, mas você não é dono da casa, você fica cedendo para quem o proprietário definir, né? É um negócio bizarro. Assim, eu sempre fui radicalmente contra a construção desse estádio, acho que é uma aberração de mais de 1 bilhão e não sei quantos bilhões de reais. O Maracanã original já tinha sido descaracterizado com fila geral numa obra, algumas obras feitas até 2007, quando teve os Jogos Pan-Americanos, e consumiram mais de 400 milhões de reais. Se a gente colocar esse dinheiro atualizado, isso aí vai dar, sei lá, 700 milhões, 800 milhões, vai dar uma quantia bem mais alta. Então foi muito dinheiro público colocado ali e o estádio estava em ótimas condições, podia muito bem atender a demanda do futebol do Rio de Janeiro, sem a construção desse estádio que fizeram lá, que não tem nada a ver, é um estádio feito para a Copa do Mundo. Ele nem é pensado para o público brasileiro, é feito para um evento da FIFA. Mas já que essa coisa está lá, que ela existe, né, então alguém tem que tomar conta daquilo. O Estado do Rio quer assumir a bronca de bancar o Maracanã, que custa dinheiro, né, é uma manutenção cara. Se quiser, reativa a antiga Suderge informa, estamos de volta, e fica lá cuidando daquilo, e despejando dinheiro que deveria ir para questões sociais da cidade no estádio de futebol, no complexo esportivo, né? Porque tem aí do ginásio, tem do Maracanãzinho, tem ali a piscina também, lá o Júlio de la Mare, e havia também o Célio de Barros, o estádio de atletismo que foi destruído antes da Olimpíada. Muito bem, a impressão que fica é de que o edital é feito para que os caras desistam. Tipo, vamos dificultar ao máximo, é mais ou menos você não quer alugar essa casa. Eu não quero alugar, eu coloco várias cláusulas nesse contrato de locação que ninguém vai querer alugar uma casa. E quando aparece interessado, você inventa mais uma coisa. E você vai colocando mais obstáculos, né? Porque nada contra, por exemplo, o Vasco querer jogar no Maracanã, mas não dá para o Fluminense, o Flamengo bancarem o Maracanã e o Vasco, quando quiser, vai lá jogar. Por exemplo, na pandemia, o Vasco jogou em São Januário, porque não tinha público. Ele não quis jogar no Maracanã. Mas quem bancou o Maracanã? O Flamengo e o Fluminense, jogando sem público, tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio, porque não tinha arrecadação. Não tinha público no estádio. E você tem que pagar seguro do Maracanã, os impostos, os funcionários, a limpeza, a cadeira que quebra, a lâmpada que queima, o banheiro que arrebenta a torneira. Imagina um monstro daquele. É dinheiro que se gasta. Estádio de futebol não é assim, você constrói e deixa ele fica ali sozinho, dando lucro. Não, ele pode gerar receita, mas gera despesa também. Então, assim, tem várias situações, como por exemplo, o Fluminense e o Flamengo, quando sai o borderô do jogo, tem lá um aluguel de 90 mil reais, que é uma coisa meio simbólica, porque, na verdade, tem que constar um aluguel. Eles põem 90 mil, o Maracanã explicou isso. A gestão do Maracanã tem pessoas profissionais que fazem a gestão, em nome do Fluminense e do Flamengo. E eles emitiram uma nota dizendo, a gente coloca aqui 90 mil, porque tem que lançar um valor. Mas, na verdade, não poderia colocar nada, porque eles é que pagam a conta, quer dizer, quem está pagando o Maracanã são os dois clubes, né? Aí o Vasco queria pagar 90 mil, entrou na justiça, aí
acabou pagando 250, que, segundo as estimativas dos gestores, era o valor correspondente à cessão do estádio para que você faça um jogo de futebol. Então já tem esse tipo de briga. Não tem sentido. Eu acho que dessa maneira não tem sentido você fazer gestão no Maracanã. Então entrega para o Estado, ele vai entregar para alguém fazer a gestão, você vai lá e paga o aluguel, que nem um Vasco que joga. Eu quero jogar aí domingo. Vai lá e aluga o Estado e joga lá. E vê o que o Estado do Rio vai fazer com aquela monstruosidade. É um pipinaço. Vai fazer o que com aquilo? Porque, assim, repito, eu acho que nunca deveriam ter feito essa obra. Né? Mas já que faz e tem alguém querendo fazer a gestão, e acho que a gestão, o edital pede uma quantidade enorme de ingressos para o governo do estado, camarotes, buffet no camarote, tem que ter também, estacionamento. Quer dizer, a preocupação do governador, o senhor Cláudio Castro e seus pares, é o quê? É ter benesses para poder ver jogo de futebol e tal, ou fazer ou que aquilo não onere mais o estado. Né? E o que deveria estar cobrando ali não é isso. Deveria cobrar o seguinte: os Fluminense e Flamengo, vocês vão assumir o Maracanã? Beleza. Eu quero que vocês devolvam à sociedade, de alguma maneira, isso. No complexo, no estádio, ingresso para escolas públicas, poderia ser legal. Você vai trazer as crianças para o estádio, todo jogo, escolas municipais e estaduais terão X ingressos para assistir jogos de futebol. Claro. Ou pessoas de comunidades mais pobres vão ter uma cota de ingresso. Poderia ser, estou aqui dando ideias aleatórias. Né? Vamos liberar aqui a piscina para atividades para a comunidade, pagando uma taxa aí simbólica. Aí ficaria claro que não é benefício da eu não quero para mim, eu quero para o povo alguma coisa vocês vão ter que dar. Como deveria a Prefeitura do Rio pedir isso ao Botafogo? Eu desconheço que o Botafogo, que tem um engenhão que foi construído com dinheiro público, também para os Jogos Pan-Americanos de 2007, e reformado depois para as Olimpíadas de 2016. Passou por uma reforma, engenhão. O Newton Santos, como é chamado agora. O que o Botafogo dá à sociedade? Nada, que eu saiba nada. Deveria ser uma outra preocupação. Aí no sábado eu consegui mandar umas perguntas para o presidente do Flamengo, ele me respondeu, porque vários rumores surgiram de que o Flamengo já tinha preço de cadeira para o estádio e tal. E ele desmentiu. Ele falou, não, a única coisa que a gente tem muito claro é que a gente quer o estádio. Mauro, rapidinho, desculpa te interromper, claro, porque eu vou precisar encerrar agora na TV Jovem Pan News. A gente segue falando do Flamengo, do Maracanã, do novo estádio do Flamengo, mas você fica com a programação na TV Jovem Pan News e seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também no rádio. Tamo junto, obrigado pela audiência. Bom, seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, já também na rádio Jovem Pan. Pode seguir falando, Mauro César. Então para arrematar, no sábado eu consegui, não ouvir, mas por intermédio de mensagens, fazer um contato com o Rodolfo Landim e perguntei para ele o que há de concreto com relação ao estádio que o Flamengo quer construir. Ele falou, a definição, o que está definido é, queremos o terreno do gasômetro. Esse terreno ele é gerido ele pertence a um fundo de pensão e é gerido pela Caixa Econômica. Então, são vários envolvidos e o Flamengo quer comprar o terreno. Então, de que maneira? Aí você tem que passar por uma série de trâmites, inclusive de questões ambientais, como foi o do Corinthians, que já era o terreno do Corinthians, teve aqueles tubos da Petrobras, teve uma série de obstáculos que têm que ser superados. Superando esses obstáculos, eles querem, de fato, o Flamengo está levando cada vez mais a sério a ideia de fazer um estádio dele. E eu conversei com uma outra fonte do clube, em off, e ela me disse o seguinte, nós não vamos endividar o clube. Eu falei, mas como é que vocês vão fazer um estádio sem endividar o clube? Eu falei, a gente vai buscar parcerias. Vamos pensar bem, o Palmeiras constrói um estádio sem colocar um centavo. Se eles tiverem a capacidade, né, de encontrar parceiros que se aliam ao clube para a construção do estádio, é possível que isso seja viável, né? Tem que ser uma operação muito bem elaborada, né? Agora, a região é muito boa, porque é muito central, em frente à rodoviária, é perto do aeroporto, é perto do centro do Rio, é perto da descida da Avenida Brasil, é perto da descida da ponte, fica uns 20, 30 minutos do metrô e do trem, que são caminhadas perfeitamente aceitáveis para um estádio de futebol, qualquer lugar do mundo. Se você fala, olha, o estádio está localizado aqui, 20 minutos caminhando do metrô, o torcedor vai numa boa. O cara vai andando, qualquer lugar. Qualquer lugar é assim. O estádio do Corinthians. Exato, você vai caminhando até o estádio numa boa. Então, a localização é boa, porque é uma região que está ali muito abandonada, mas passa por uma revitalização. Tem ali o Porto Maravilha, que é uma obra da prefeitura que está em andamento. Há o interesse do Eduardo Paes, claro, o prefeito do Rio, de que isso se torne realidade, porque se ele conseguir revitalizar essa área, isso vai ser um grande legado da prefeitura dele. E ele tem suas aspirações políticas, evidentemente, para o futuro. Não vai querer ser só prefeito do Rio, mais uma vez, como ele é nesse momento. Então tem todo um jogo político no meio. E o que eu acho incrível é isso. O que vai ser do Maracanã? O Fluminense sozinho vai bancar? Acho mais complicado. O Estado vai fazer o que com o Maracanã? Faz o que com aquilo? Quer dizer, construíram aquilo e faz o que com aquilo? É difícil entender para pessoas normais, né? O que nós somos. Você tem um Maracanã enorme,
tá certo? E você não facilita para o seu principal interessado, porque o Madureira poderia se interessar, mas ele tem 3 torcedores, não vai alterar nada. Quer dizer, o principal interessado, que é o Flamengo, deveria ter uma série de vantagens para facilitar, para fazer aquele monstro de cimento ficar vivo. Agora, na medida que você está excluindo, por isso que eu falo que eu tenho sempre muito temor quando envolve areia e cimento. Certo? Para permitir que ele vá fazer a sua própria casa, claro, vai entrar numa dívida, vai pagar, tem dinheiro hoje. Uma hora, parece que desde o primeiro dia defende que o Flamengo tem que comprar o terreno dele. Sim. Não é isso? Comprar o terreno. Agora vamos construir. Apareceu a construtora que quer fazer parceria, tudo bem. O terreno, a terra é minha. Acho que é isso que você defende. Sim, claro. Tá certo? Então, agora, você sabe que se daqui 3, 4 anos o grande local, não nasce outro Flamengo no Rio, vai ter a sua casa, e aí para sempre você vai ter aquele monstro lá para fazer o quê lá? O Vasco vai jogar lá uma vez ou outra, então, quando for um jogo de maior demanda. Botafogo não joga lá. Só o Fluminense eu imagino que alguém deve ter falado isso. Será que só nós estamos vendo isso? Alguém dizendo, vamos facilitar a vida aqui para a gente deixar... O Ronaldo fez lá com o Cruzeiro, né? Lá pegou o governador de Minas Gerais e falou, ou vocês melhoram a taxa aqui pra gente, senão a gente vai sair fora daqui. Que o Atlético Mineiro já tem, o América já tem. Vamos facilitar o estádio do América. Vamos facilitar aqui, a gente tá indo embora. O Calil fez no Atlético isso por um bom tempo. Ele jogava no estádio do América, o estádio Independência, lá o Horto, e só ia para o Mineirão nos grandes jogos. E aí ele negociava para e passo. O Calil, hoje prefeito de Belo Horizonte, ele era presidente do Galo. Final de Libertadores. Tudo bem, vamos para o Mineirão, vamos discutir aqui. Aí negociava. De repente a taxa não era o ideal para ele, ali, mas ele só ia na boa. E durante um bom tempo o Mineirão não ficou ocioso, mas só tinha um Cruzeiro. Ou seja, não arrecadava tanto quanto poderia. Uma outra pessoa do clube, uma outra fonte, me disse há poucas semanas o seguinte, que uma das possibilidades seria ou comprar ou propor ao fundo de pensão, aos proprietários do terreno, a quem gera o terreno, parceria. Ou seja, esse terreno te gera receita? Não, ele só é meu, ele está aqui parado. Então você vai ser meu parceiro, eu vou construir um negócio aqui que vai dar dinheiro. E vocês vão ter uma participação. É uma outra possibilidade. Por quê? Obviamente a ideia não é fazer só um estádio. É um estádio, hoje o estádio tem que ser assim, é um estádio, vai ter que ter um shopping, restaurante, tem que ter show, tem que ter evento corporativo, tem que ter Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, pode seguir, Mauro César Pereira, falando do estádio do Flamengo, o novo estádio do Mengão, pode seguir, Mauro César. O estádio ele tem que gerar receita diária hoje em dia, é assim, né? Não basta você ter só ali jogo de futebol. Então você tem que ter capacidade de fazer shows, eventos de empresas, visitação, tem que ter loja, restaurante caro, restaurante mais barato, shopping, praça de alimentação, tem que estar tudo acoplado para que ele tenha movimento todo dia. Para todo dia aquilo gerar receita para o clube e para os seus parceiros. O único estádio que foi pensado dessa maneira, que eu entendo assim, aqui no Brasil, foi o do Palmeiras, que por acaso não foi feito por dirigente de futebol, né? Foi uma empresa que chegou e falou, eu quero fazer isso aqui, e o Palmeiras inteligentemente aceitou. Não botou um centavo, agora você tem show, você tem eventos de empresas, você tem muita coisa acontecendo ali. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Então, se o Palmeiras ficar 15 dias sem jogar, porque vai jogar fora, porque só está em uma competição, aquilo não vai ficar as moscas paradas diariamente. Às vezes tem eventos ali que a gente nem sabe. Você passa ali pela rua, não sabe que tem coisa acontecendo lá dentro. Quando tem um show, claro, de um grande público, você percebe o movimento. Mas às vezes tem eventos menores e estão acontecendo em parte do estádio. Já tem muito isso mesmo. Já teve um monte de coisa que aconteceu ali. Teve até drive-in, virou já o estádio para cinema. Enfim, shows de público menor acontecem, ele já é pensado para isso, aquele recuo atrás do gol ali, onde fica a mancha verde, é justamente para montar um palco. Então tudo foi pensado de uma maneira inteligente. E qualquer estágio tem que ser feito dessa forma, né? E a região ali é uma região central que é de fácil acesso, é uma região que está abandonada há muito tempo, mas que está passando por uma revitalização. Tanto que um pouco mais adiante, você tem toda aquela região ali que já foi recuperada, né? Até com a demolição. Para quem não conhece, havia no Rio uma espécie de minhocão, que era o viaduto perimetral. Ele foi demolido e a partir daí aquela região está passando por transformações, né? Imagine, por exemplo, se aqui em São Paulo o minhocão não existisse e Santa Cecília, o bairro, voltasse a ser o que ele era antes do minhocão, que era um bairro muito mais valorizado, que entrou numa fase de degradação e estão agora tentando recuperá-lo, agora tem mais empreendimentos imobiliários ali e tudo mais. É o que acontece naquela região. Mas é um processo muito lento, não vai ser de uma hora para outra, mas o que o governo do Estado está fazendo é empurrando o Flamengo, vai lá cuidar da sua vida, porque eu não quero você aqui. Essa é a mensagem que esse edital passa. É engraçado isso que você está falando aqui, o professor Vanderlei falou. Aí eu estou olhando, tem 2 gigantes do mundo do futebol que está com uma dor de cabeça que não sabe como resolver. O Milan e a Inter, né? Você sabe que o governo de Milão quer tomar um estádio e parece que vai
Tá uma briga danada lá em Milão. Eles estão com um projeto até 2025 para decidir que eles vão demolir o San Siro. Quer dizer, aqui você tem o estádio já pronto, que pode o governo ceder, e o Milan e o Inter estão com uma dor de cabeça danada para ter um estádio. E aonde o governo quer demolir esse estádio. Tem até 2025 para resolver. Sim. Eles têm um projeto já para de um novo estádio para ser construído. A priori, pelo que eu li, seria do Milan, mas com a possibilidade de ser em parceria com a Internacional. Se continuar assim, o Maracanã vai virar o quê? Um Wembley, um Saint-Denis, assim, jogos bem eventuais de Copas. Aqui a seleção não joga aqui também. Lá, pelo menos as seleções jogam lá. Então é complicado. Não vai ter nada. Tem rugby, tem outros eventos, né? E, Mauro, pelo que eu entendi, o Flamengo agora, então, precisa que vendam esse terreno para ele, é isso? Basicamente isso. O Flamengo ele tem que adquirir o terreno e, a partir daí, tocar todo o projeto. Ou seja, se todos os trâmites forem contornados, os obstáculos legais, que é normal que seja assim, o Flamengo vai tentar comprar o terreno e, comprando o terreno, claro, paralelamente, ele vai buscar parcerias para poder fazer com que o estádio seja ali construído, mas com essa preocupação de ser um estádio que seja algo rentável. Ninguém vai entrar numa aventura também de ser parceiro de um clube de futebol para construir algo que não vai dar retorno, né? Agora, tem aí duas forças políticas que eu vejo. Uma, a prefeitura, que tem todo o interesse que aconteça. A outra, o Estado, que certamente não vai ter interesse, porque talvez queira que o Flamengo se submeta à situação de ser o gestor do Maracanã, mas, como eu disse, você tem uma casa, essa casa tem uma churrasqueira. Aí o dono vai lá, liga. Você alugou a casa, com a churrasqueira, com a piscina, com tudo. Aí tem um dia que o dono liga para você e fala, anota no seu calendário, dia 15, é um sábado, vai ter um churrasco aí na sua casa, tá? Não sou eu que vou, não. É o meu amigo que está chegando aqui do interior e ele vai fazer uma festa de aniversário. Não, e você ainda prepara tudo para ele. Prepara tudo que ele vai chegar. E você vai, isola ali, os caras ficam ali, usam o seu banheiro, sujam tudo. E você depois limpa. Depois você limpa tudo, paga o IPTU, paga o condomínio, se tiver, paga tudo. Isso é ridículo. Olha, não tem sentido. É claro que a gente está falando muita coisa aqui que é antivisão do fato, né? Mas o padrão é o seguinte: se o Flamengo comprar o terreno, pronto, entre aspas, para o Maracanã, o estrago está feito. Comprou. Alguma coisa vai acontecer nesse terreno. Aí não tem mais volta. Aí não tem mais volta. Sabe o que acontece? Normal, já que você falou em casa, na Imobiliária Nogueira, eu tenho experiência nisso. Imobiliária Nogueira faz o seguinte: depois que acontece isso, já não vão trocar mais lâmpada, porque sabe que vai acabar. Tá certo? Então está com problema no entupimento, não chama o encanador nessa hora, porque é consumo, né? Vai acabar. Então, esse é o problema. Esse é o mundo real. Entendeu? Não, mas vai ter o estádio lá, mas vamos tratar o Maracanã com o maior brinco. Se com um locatário desse, que eu vou perder, eu acho que é um problemão. Desde o primeiro momento, vai ser um pipinaço pro Maracanã, perder os locatários. O estádio está pronto, o que ele vai fazer lá, cara? O que vai fazer com uma casa daquela? E quem vai querer ser gestor do Maracanã se não tiver, em alguns anos, jogos do Flamengo? Time que tem maior torcida. A nossa empresa aqui vai ser gestora do Maracanã, como o Odebrecht foi. Durante um momento foi o Odebrecht, né? Daqui 5 anos eu não estou mais lá. Então a gente aluga o estádio para o Flamengo, Fluminense, a gente vai faturar uma grana aqui, paga as despesas, vamos ter o nosso lucro, a nossa empresa está aqui numa boa. Aí um dia o Flamengo fala, o meu estádio vai ficar pronto agora dentro de tantos meses, eu não vou jogar mais aí, tá? Tudo bem, aí eu vou contar só com jogos do Fluminense. É muito pouco, é uma demanda muito pequena. Eu vou fazer o quê com aquele Maracanã? Porque ali não existe... E detalhe, o Maracanã, ele tem até espaço para isso. Mas você não tem um complexo ali de serviços e entretenimento. Não tem cinema, não tem restaurante, não tem nada. Não tem nada no Maracanã. O Maracanã não foi pensado dessa maneira. Até há possibilidades de. Você tem espaço ali para isso. Lógico. Mas é subaproveitado, que é um estádio que é bem localizado, o metrô é em frente, é uma atração turística da cidade. Agora, o camarada que fala assim, poxa, um cara que venha de outro estado ou venha de outro país, eu quero conhecer o Maracanã, lá foi a final da Copa. O cara vai lá, faz a visitação e acabou. Se ele quiser almoçar ali, fazer compras, se quiser fazer compra, ele tem que ir no Shopping Tijuca, que é o mais próximo ali, que é o mais movimentado do Rio de Janeiro. Ou seja, existe uma demanda absurda na região. É muito subaproveitado. Isso é amadorismo, né? Quer dizer, não é preciso ser um especialista nessa área de negócios para entender que há um subaproveitamento muito grande. E o que poderia o Estado fazer é tentar, junto com os clubes, discutir uma maneira de transformar aquilo em algo realmente rentável, para o Estado não ter despesa, até arrecadar e devolver isso para a comunidade, para a sociedade, né? Mas não, eles querem ingresso para eles, está lá escrito no edital. Até buffet, cara, você imagina que absurdo. O Fluminense vai lá jogar, aí o Fluminense tem que servir canapés
né, e salgadinhos e outros biricuticos, né, para os convidados do governador. O Pacaembu era assim. É brincadeira isso, Pacaembu quer dizer, nem pagar o buffet os caras querem. O Pacaembu era assim. O antigo portão 14 do Pacaembu é onde entravam as autoridades. Tá certo? Então, bem pertinho da tribuna. Então, em jogo importante, tinha fila de parlamentares com os seus convidados. Tá certo? E era muito interessante, porque lotava. Os carros oficiais paravam na porta do 14. Foi lá que eu brinco sempre, eu conto essa história, que é muito legal. O estádio Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho não conseguiu entrar. Vivo, já um senhor, né, mas vivo. Foi lá, parou na porta, desceu. O porteiro não queria deixar entrar. Porque ele vai sempre de terno. Isso é histórico, ele sempre usava. Em futebol, ele usava muito terno marrom, né? Então, e ele humilde, né, gentil, pôs a mão no bolso. Eu tenho os microfones lá de fora, registrando a entrada das autoridades. Certo? Então, é um momento emocionante. Certo? Chegou o vereador, eu morri de rir, né? Era ótimo. Mas, então, você imagina. Aí ele pôs a mão, eu estou do lado lá, olhando, o que vai acontecer aqui? Aí o porteiro, troncaram o porteiro, aí ele falou, meu velho, ele chamava as pessoas, doutor Paulo, de meu velho. Não, meu velho, eu tenho uma cadeira, tem a cadeira lá, escrito lá, nome dele. Local reservado ao doutor Paulo Machado de Carvalho, cadeira de madeira. Eu sou o estádio. O cara respondeu para ele. Paulo Machado de Carvalho é o nome do estádio. Tipo assim, o senhor tá mentindo. Tá certo? Aí chegou um delegado. Chegou um delegado que também era convidado, mas era um delegado. Tá certo? Chegou o delegado com a sua segurança. Eram momentos outros do país, né? Então, doutor Paulo, tudo bem? O senhor não vai entrar? Não, ele está dizendo que eu não posso entrar. Sacaram o porteiro, certo? Aí abriu a porta, então todo mundo invadiu, certo? Porque era aquele porteiro que impedia. O doutor Paulo foi para o lugar dele e tal. Então, eu só estou dizendo isso porque sempre foi assim, esses estádios que são ou da prefeitura ou do governo, quer dizer, é uma festa. É uma festa, entendeu? Agora, mas são outros tempos, tem que acabar, né? Agora que está sendo construído, agora é uma empresa que toca, a gente espera que vai acontecer no Pacaembu. Tomara que seja um negócio bacana mesmo, né? A prioridade não vai ser o futebol, mas será também um estádio bem localizado em São Paulo, sem dúvida. Eu vou precisar fazer um break na Rádio Jovem Pan, rapidinho, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando do futuro do Maracanã. O Velho Vamp também citou aqui o Mineirão, porque o Galo está construindo o estádio dele, o Cruzeiro também já revela os seus planos para construir um estádio, também a gente não sabe qual vai ser o futuro do Mineirão. E aqui em São Paulo tem essa questão do estádio Paulo Machado de Carvalho ou Pacaembu, se vai continuar recebendo jogos ou não. Pelo menos o projeto não é esse, né? O projeto é transformar o Pacaembu em um comércio popular, né? Um shopping popular ali naquela região que já recebeu tantos e tantos jogos importantes da história do futebol paulista, da história do futebol brasileiro.